Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Estamos juntos a partir de agora no seu AB1, 11 horas e 49 minutos. Ao vivo com a gente nessa edição tem Leonardo Costa, que está em São Bento do Una, onde uma mulher grávida foi encontrada morta. Leonardo, o suspeito foi preso também, não é isso? Bom dia para você. Isso mesmo, Eliakim, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Eu estou aqui na Delegacia de Polícia Civil de São Bento do Una, onde o suspeito de matar aí Júlia Eduarda Andrade, de 26 anos, foi preso ontem, depois aí de um desaparecimento dela de 7 dias, ou seja, uma semana depois. Então a gente segue aqui acompanhando tudo e daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Combinado, Leonardo. No AB1 de hoje a gente vai falar também da alta temperatura no sertão. Em Serra Talhada, a sensação térmica chega perto dos 40 graus. Para aliviar o calor, o consumo de água aumenta, mas a preocupação é sobre a situação dos reservatórios que abastecem a cidade. Karen Diniz vai falar sobre isso. Atualmente, a barragem Cachoeira 2 tem cerca de 5 milhões de metros cúbicos de água, o que representa apenas 22% da capacidade máxima do reservatório. Ao vivo com a gente também tem Fábio Gomes e Gessé Acioli. Fábio vai trazer os destaques do nosso portal, o G1. Sábado é feriado e você vai trazer o que abre e o que fecha em Caruaru, não é isso, Fábio? Bom dia para você. Exatamente, Eliakim, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse AB1 de quinta-feira. Muita gente já está se programando aí para curtir o feriadão. Ele vai cair no sábado, mas tem algumas pessoas aí sortudas que já vão aproveitar o feriado a partir da sexta-feira. Mas aqui no G1 Caruaru e região a gente preparou uma matéria especial trazendo aí tudo o que abre e o que fecha aqui em Caruaru. Como a gente sabe, feriados nacionais provocam algumas mudanças no horário de funcionamento de alguns órgãos, repartições públicas, comércio, enfim. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos esses detalhes, Eliakim. Ok, Fábio. Gessé vai falar sobre juros abusivos. Tem muita gente que sofre com isso e não sabe o que fazer, não é, Gessé? Bom dia. Pois é, Eliakim, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Juros que estão fora do contexto de mercado, né? Então a gente vai entender quando esses juros são considerados abusivos e o que fazer nesses casos, né? O que buscar para não pagar tão alto nessas questões. A gente vai ter a ajuda de um especialista para entender melhor sobre esse assunto daqui a pouco no AB1. Ok, já sei, Fábio, até já. Hoje é dia de AB Saúde. O tema desta semana é diabetes. O diabético, se você não tiver o cuidado na alimentação e com a medicação, você pode desfalecer. Eu sei o que devo comer, mas nem tudo a gente pode. E evito o máximo o pior, né? Doce, bolo, pão. Joel Almeida já está no nosso consultório para fazer o AB Saúde de hoje. Bom dia, Joel. Bom dia, Eliakim. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Daqui a pouco tem AB Saúde. Nosso tema de hoje é diabetes, uma doença muito comum no Brasil. São cerca de 17 milhões de brasileiros convivendo com essa doença, que é considerada silenciosa, mas precisa de tratamento e acompanhamento médico. Daqui a pouco eu vou estar junto com uma especialista, um endocrinologista, que vai tirar todas as dúvidas. Embora seja muito comum, o diabetes ainda tem muita dúvida despertando na população, né? 17 milhões de pessoas só aqui de norte a sul do Brasil, mas tem gente que tem dúvida de como é diagnosticada, quais os tipos de tratamento, enfim, daqui a pouco a gente vai responder todas essas dúvidas com o auxílio desse especialista e você pode participar. Eliakim, daqui a pouco eu volto com outras informações. Ok, Joel, até mais. Chegou a hora do intervalo. No próximo bloco você vai ver que a polícia prendeu 3 homens e apreendeu 2 menores suspeitos de um homicídio em Caruaru. A gente volta já, agora 11 horas e 53 minutos.
11 horas e 56 minutos, a AB1 de volta com uma notícia triste, infelizmente, porque a jovem Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, que estava desaparecida há 7 dias, foi encontrada morta na zona rural de São Bento do Una. Inclusive, a gente noticiou o desaparecimento dela aqui no AB1. Júlia estava grávida de 4 meses e era mãe de outras 4 crianças. O crime chocou a cidade e a população tem pedido justiça. Leonardo Costa está ao vivo lá em São Bento do Una, acompanhando essa história triste, todo esse caso. O que é que se sabe até agora, Leonardo? Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo do AB1 de hoje. Estou aqui sim em São Bento do Una, na Delegacia de Polícia Civil. Acabaram de sair daqui alguns familiares que estão indo para o Recife agora levar um documento para conseguir do corpo de Júlia Eduarda Andrade, de 26 anos. Bom, o corpo de Júlia Eduarda Andrade, de 26 anos, foi encontrado ontem à tarde em uma área de mata entre São Bento do Una e Sanharó, depois de 7 dias desaparecida. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito, um homem de 43 anos, casado e pai de um filho, confessou o crime. Ele teria matado Júlia a marteladas e por asfixia, e depois ocultado o corpo. Durante as investigações, a polícia descobriu que o carro dele havia apresentado pane mecânica em uma área rural no dia do desaparecimento. Com essa informação, os agentes chegaram ao local e encontraram o corpo da jovem em meio ao matagal. O suspeito foi preso em flagrante por feminicídio e ocultação de cadáver. Familiares contaram que Júlia estava grávida de 4 meses e que o homem não queria assumir nem ela e nem a gravidez. Agora a polícia tenta esclarecer em que momento esse crime aconteceu, se Júlia foi feita aí refém ou se ele teria matado no mesmo dia do desaparecimento há uma semana. O corpo dela foi levado para o ML do Recife, como eu falei, familiares saíram do município e da delegacia de Polícia Civil para tentar remoção, trazer aqui para a cidade para fazer o sepultamento. Eu conversei com alguns familiares, vamos acompanhar. O sentimento da gente é triste, muito, muito triste. A gente está muito abalado, eu não sei mais nem lágrima para derramar, eu não tenho mais. Estou me segurando, que é Deus que está me sustentando. Estou muito aí abalado dentro da minha casa, mas eu estou me segurando, estou muito triste, porque eu quero a justiça, e justiça para ele. Minha prima Júlia era uma pessoa de bom caráter, uma mãe, uma pessoa trabalhadeira, não deixava faltar nada para as crianças, que o que precisasse, ela corria atrás. Isso aí não pode ficar assim, né, que ele pague pelo que ele fez. Vocês querem justiça neste momento? Sim, claramente justiça, que seja feita a justiça de Deus e a do homem. A do homem é falha e a de Deus não. A população naturalmente revoltada com esse crime que aconteceu em São Bento do Una. Logo mais à noite, no AB2, tem uma reportagem do Leonardo Costa trazendo o desenrolar dessa situação, desse crime e da prisão também do suspeito. Vamos seguindo com a AB1, a Polícia Civil realizou uma operação em Caruaru para apreender suspeitos de roubos de motos e de um homicídio na cidade. De acordo com a polícia, 3 homens foram presos e 2 menores apreendidos por suspeita de participação em um homicídio ocorrido no dia 28 de junho aqui na cidade. A vítima foi Vitor Hugo Ferreira da Silva. Ele foi morto quando estava com a esposa e um filho que também foram baleados. O crime aconteceu na rua São Nicolau, no bairro João Mota. O delegado Bruno Machado falou com a nossa equipe sobre essa operação. A vítima discutiu com esse grupo criminoso ali na saída do Pátio do Forró, houve uma perseguição, ela foi emboscada e morta. A vítima, ela estava na companhia também de um grupo de amigos. Nesse grupo de amigos estava a companheira da vítima e seu filho de colo. A criança tinha um ano e pouquinho. E quando emboscado, essas pessoas chegaram em 3 motocicletas, né? 2 dessas motocicletas com 2 ocupantes e uma outra motocicleta apenas com um piloto. Já passaram a efetuar disparo na direção da vítima, que estava com seu filho no colo. Tanto é que a criança chegou a ser atingida de raspão na perna. A vítima tentou empreender fuga, mas foi alcançada pelo grupo criminoso e foi a óbito, né? E durante esses disparos também, a companheira da vítima foi alvejada com disparo de arma de fogo nas costas, razão pela qual a imputação do inquérito policial é um homicídio consumado e 2 homicídios tentados, né? Tanto contra a criança como contra a companheira da vítima, que sobreviveram. A prisão dos maiores na última sexta-feira,
a busca e apreensão dos menores na data de ontem. Então, tão logo de posse desses mandados, a gente cumpriu, né? Hoje pela manhã, tivemos êxito aí nessas apreensões e as pessoas agora estão passando pelos procedimentos de polícia judiciária e são encaminhadas aos respectivos sistemas aí. O delegado Bruno Machado falou também que durante a operação foram apreendidos celulares e também uma das motos utilizadas nesse crime. 12:02. Olha só, o período de calor tem influenciado o abastecimento de água na cidade de Serra Talhada. Você vai entender agora na reportagem de Karen Diniz. Esse período do ano é de muito calor em Serra Talhada, no sertão, com temperaturas chegando aos 40 graus. Com o calor intenso, aumenta o consumo de água e moradores sentem mais os impactos do rodízio. Essa semana mesmo chegou a água, só 2 dias, 3 dias já foi embora. A gente não encheu nem as vazias que tinha para encher. Tem uma mãe em casa que é acamada, precisa tomar banho, suja roupa, precisa lavar, precisa estar dando banho direto, modo esse calor, porque senão a gente infarta, né? Porque está muito quente. Diminuir os dias com água já era bem complicado, né? Não é a semana inteira, tipo, chega no sábado à noite, às vezes no domingo de manhã, enquanto antes, né? Na quinta-feira já faltava. E agora chegou no domingo e faltou na quarta-feira à tarde. Aí não tem como. Inclusive, eu tive que lavar a garagem com água da caixa, já pegando no baldinho para poder lavar. 40% da cidade ainda tem rodízio no abastecimento. São os bairros São Cristóvão, Cagepe, ABB, Quintandinha e Ipsep. Esse último é um dos mais populosos. Rodrigo é um dos moradores do bairro que sofre com o rodízio. Eu tenho que comprar mais água. Ontem tive que comprar 2 botijões. Paguei R$70 nos 2 botijões, que é o preço da fatura mensal da Compesa, só que ele é uma tremenda falta de respeito. A gente estava numa escala de 8 por 8 o abastecimento, mas só que agora diminuiu para 2 por 8. Então fica inviável você fazer as obrigações necessárias em casa. Vizinhos que têm idoso, crianças pequenas, tendo que comprar água e pagando a fatura da Compesa. A gente abre reclamações nos canais, só que eles não dão resposta. A lei do silêncio prevalece e o cara tem que engolir essa situação que é bem desrespeitosa por parte da Compesa. Assim como a Angélica, que mora no local há 10 anos. A gente está ali, já tem o quê? Já tem mais de um mês que a água não sobe para a caixa direito. Eu estou ali com o meu chuveiro, a gente toma banho pingado, não dá certo. Infelizmente, é complicado, né? Porque nesse calor o que a gente mais quer é ter água à vontade, infelizmente não tem. Né? E não tem dia certo. Você pensa que vai chegar num dia, não chega, e a gente fica aí aguardando. Eu mesma estou aqui sofrendo atrás de um caminhão d'água, ver se eu compro pelo menos 2 tambores de água para ver se eu consigo encher minha caixa. Segundo o gerente da Compesa, o rodízio não aumentou. Ele explica que a alta do consumo no período de calor influencia o abastecimento. A população ela sente bastante isso em virtude principalmente da temperatura que aumentou e as pessoas consumirem mais água, o que é naturalmente, né? Já que o calor é grande, você precisa tomar mais banho, suja mais roupas. Então, aquelas partes baixas, o pessoal recebe mais água, consome mais água, então acaba prejudicando um pouco para quem mora em locais mais altos. Então, isso é um desafio enorme para a gente fazer o equilíbrio das pressões na rede e poder atender todo mundo de forma igualitária. Então, o rodízio não aumentou? Não, o rodízio ele permanece, né? Mas dentro do que a gente planejou, só que aquelas sobras de água que a gente conseguia atender 2 bairros simultaneamente, a gente já não tem essa flexibilidade em virtude exatamente do maior consumo, principalmente de quem está nas partes mais baixas, daquelas pessoas que são prevenidas e têm uma cisterna, então consegue abastecer logo a cisterna para depois a rede ser pressurizada e poder atender as partes mais altas. Enquanto isso, a população precisa economizar, Luciano, nesse período de calor? Isso, cara, isso é extremamente importante. A população, principalmente aqueles que percebem que sua residência recebe água com mais frequência, né? Principalmente no início dos ciclos de abastecimento, porque no momento em que você consome de forma consciente, vai sobrar mais água na rede de distribuição e ela pode atingir os pontos mais elevados
da sua rua, do seu bairro. Então, esse consumo consciente é de extrema importância para todo mundo, né? E caso o cliente ele veja problemas de vazamento, comunica com a Compesa. Se não chegar água na sua rua, de acordo com o seu calendário, também procure a Compesa para que a gente possa tomar as providências necessárias e fazer o atendimento a todos. O período chuvoso no sertão costuma começar em janeiro. Unindo a escassez de chuvas com um consumo maior de água, só pode resultar em uma coisa: o baixo nível na barragem que abastece a cidade. Atualmente, a barragem Cachoeira 2 tem cerca de 5 milhões de metros cúbicos de água, o que representa apenas 22% da capacidade máxima do reservatório. Segundo a Compesa, com esse volume, é possível manter o abastecimento da cidade no atual sistema de rodízio, sem novas chuvas, até junho do ano que vem. Segundo dados do Instituto Agronômico de Pernambuco, de janeiro a maio desse ano, foram registrados 407 milímetros de chuva na cidade. A expectativa é de que o próximo período chuvoso traga maiores volumes para encher o reservatório. Segundo o gerente da Compesa, o rodízio na cidade deve acabar quando as obras dessa estação de tratamento, que vai tratar e distribuir água que vem do Rio São Francisco pelas tubulações da adutora do Pajeú, ficarem prontas. Essa estação está recebendo a água da adutora do Pajeú, que está passando bem aqui na frente. Então, hoje ela vem bruta, né, in natura, e a partir do tratamento, que está previsto aí uma capacidade para 200 litros por segundo, a gente vai complementar a água que está sendo tratada lá no Cachoeira 2 e poder atender toda a cidade fora do rodízio. Aí acaba o rodízio e encerra? Isso, exatamente. Com a entrega dessa estrutura aqui, a gente vai acabar com esse rodízio e poder dar realmente mais estabilidade, digamos assim, ao abastecimento da cidade, né? Que aí não vai ter mais aquelas interrupções de rodízio, né? De 5 dias, 6 dias. Vai ser, digamos assim, a redenção, né? Para toda a população da cidade de Serra Talhada. A previsão de entrega é para dezembro desse ano. Vamos ficar na expectativa e torcer para que essa previsão seja cumprida, né, para poder melhorar o abastecimento de água lá em Serra Talhada. Que, como a gente já falou, né, aumenta o calor, aumenta o consumo de água e a situação acaba podendo ficar complicada. Agora, 12:09, falando em calor, falando em temperatura, vamos dar uma olhada na previsão do tempo. Nesse momento lá em Garanhuns, olha aí imagens do alto do Monte do Columinho, muitas nuvens no céu de Garanhuns nesse momento. Previsão para hoje é que durante o dia o céu esteja parcialmente ensolarado, à noite céu parcialmente nublado. Temperatura em Garanhuns variando hoje entre 18 graus, a mínima, e máxima 28 graus. A você que nos acompanha em Garanhuns, em toda a Agreste Meridional, muito boa tarde, obrigado pela audiência, pela companhia aqui no AB1. Hora da gente ir agora direto para Belém do Pará, encontrar Gustavo Ferreira e Fátima Teles, que estão cheios de novidades da COP30 para dividir com a gente. COP30 que começou na última segunda-feira, vai até a próxima semana. Muito boa tarde para você que nos acompanha no Nordeste. Estamos eu e Fátima Teles mais uma vez falando ao vivo de Belém do Pará, a capital, a sede da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Belém, que inclusive é capital do Brasil até o dia 21, né? Esse que é um título simbólico e muito importante para quem vive aqui em Belém, essa cidade que está fervendo, tanto no clima quanto no calor humano, por causa da COP que começou na segunda-feira e vai até a sexta da semana que vem. Como nós estivemos ontem, né? A gente segue aqui na Zona Verde e eu queria mostrar um outro ponto. Fátima Teles vai mostrar agora que essa aqui é uma das entradas para quem vem da Zona Azul. Do lado direito da sua tela tem um corredor imenso, aquele corredor que você viu ontem na nossa reportagem, que traz as pessoas da Zona Azul para a Zona Verde. Do lado esquerdo tem uma grande praça de alimentação e por aqui tem muita gente circulando. Lembrando que a organização da COP espera 50 mil pessoas passando por aqui nos 10 dias de evento. E a grande maioria dessas pessoas
está seguindo a recomendação da organização, da ONU e também dos governos locais, que é usar transporte público. A gente está fazendo isso, eu e Fátima Telles, e hoje nós preparamos um pouquinho de como é essa viagem. A gente fez um registro para você acompanhar essa viagem do ponto até o Parque da Cidade, olha só. Quinta-feira, 4º dia de COP30 começando, mas para começar mesmo a gente tem que chegar no Parque da Cidade. Por isso, é preciso pegar ônibus, essa é a recomendação das Nações Unidas, vá de transporte público. E Belém criou 15 linhas de ônibus específicas que levam os participantes de vários pontos da cidade até a COP30. Eu estou em um desses pontos aqui na Avenida Presidente Vargas, ó. Todos eles têm essa placa indicando que o ônibus da COP30 para aqui. A gente vai seguir junto nessa viagem para você ver mais ou menos como é que faz para chegar até o Parque da Cidade. Pronto, estamos no ônibus, ó, tá cheio, mas não tá lotado. Sabe o que é mais legal? É que aqui tem gente de todo o planeta. Tem pesquisadores, ambientalistas, ativistas, jornalistas, voluntários. Já que a COP é o encontro do mundo inteiro, dá pra dizer que o ônibus é uma mini COP sobre rodas. Isso é muito massa. Pronto, chegamos, os ônibus todos param numa área de desembarque, o drop-off, e agora é só caminhar mais um pouquinho até chegar na entrada principal do Parque da Cidade para a gente começar a trabalhar. Essa vinda de ônibus é muito legal porque a gente já vai conhecendo outras pessoas de outros lugares do mundo. É muito bacana essa integração que já começa bem antes de chegar no Parque da Cidade. Agora, falando da programação específica do Espaço Nordeste, que fica aqui na Zona Verde, mais cedo houve um painel que trouxe mais uma vez a Caatinga para o centro do debate. Mas não apenas só falar da Caatinga, mas de ações de recatingamento, de recuperação, de reflorestamento desse bioma que é 100% brasileiro e é majoritariamente nordestino. Nós conversamos com algumas participantes desse painel, a gente ouviu uma professora do Rio Grande do Norte e também a secretária de Meio Ambiente da Paraíba. Vamos ver o que elas disseram sobre recatingamento. A caatinga é um sumidouro de carbono. O que é que isso significa? Significa que ao longo do ano inteiro, nas pesquisas que nós fizemos, tanto no Rio Grande do Norte como em Pernambuco, mas nós também temos trabalhos da natureza na Paraíba, a caatinga, mesmo durante o período seco, ela captura mais, ela usa mais carbono do que lança. Então, durante o processo da fotossíntese, ela utiliza carbono, é quando ela rouba carbono da atmosfera. Na respiração, ela devolve. Na caatinga, como é que isso funciona? Esse saldo é negativo. O que é que isso significa? Que nós consumimos mais carbono do que lançamos para a atmosfera. Isso coloca a caatinga, todo esse nosso território, como chave para a mitigação, porque a gente precisa retirar CO2 da atmosfera, não é isso? E aí a caatinga faz esse papel de forma muito eficiente. O estado da Paraíba tem aproximadamente 90% da sua cobertura vegetal do bioma da caatinga. A gente tem trabalhado também muito conjuntamente com os outros estados do Nordeste, porque nós somos o semiárido mais populoso do Brasil, mais populoso do planeta. E é um bioma exclusivamente brasileiro, predominantemente nordestino. E é por isso que a gente também está aqui hoje na COP, mostrando as nossas iniciativas, essas recuperações, recuperação de nascente, porque você sabe que é muito importante manter a segurança hídrica nesses locais que estão inseridos no semiárido, para que a gente mostre para o mundo as potencialidades que o nosso bioma tem e, sobretudo, mostrar também para o nosso país que o bioma da Caatinga é um bioma rico em biodiversidade, rico em resiliência e que a gente pode e deve investir mais nesse bioma. A Caatinga é um dos nossos maiores tesouros, né, na região Nordeste. E agora há pouco eu também conversei com o governador do Ceará, Eumano de Freitas. Ele falou sobre investimentos em tecnologia para o recatingamento. Olha só. O que nós fizemos fundamentalmente foi a aprovação de uma lei para pagamento de serviços ambientais
para povos quilombolas, povos indígenas, assentamento de reforma agrária. E nós estamos agora buscando viabilizar o recurso para fazer o pagamento de agricultores familiares, de produtores que preservam a caatinga. Nós precisamos garantir que tenhamos possibilidade desses agentes ambientais serem remunerados como forma de efetivamente garantirmos que seja preservado. E segundo, tecnologia para aqueles que consumem, fazem o consumo de madeira que são tiradas da caatinga, buscarmos garantir tecnologias, vamos oferecer gás, estamos levando gás para esses municípios, a nossa companhia de gás, para ter a substituição, não ter a madeira como matriz, como é a área de cerâmica, como nós temos em outras áreas, para evitar o consumo e ao mesmo tempo estimular que em vez de derrubar a caatinga, se faça preservá-la. A gente segue, tem muita coisa acontecendo na COP30 em Belém e, claro, você vai continuar acompanhando tudo aqui com a gente. Valeu, Gustavo Ferreira, obrigado por mais essa participação com a gente aqui no AB1. Amanhã tem mais informações direto de Belém do Pará sobre a COP30. Agora vamos ter o Momento WhatsApp. A moradora Clécia Késia mandou um vídeo para a gente reclamando sobre a falta de iluminação em uma rua do bairro em que ela mora. Vamos ver. Com a luz queimada, já faz um bom tempo, né? Um mês. E tá muito escuro aqui, porque tem pessoas que trabalham, passam por esse local, principalmente moto de aplicativo. E tá muito escuro aqui. Tá tendo assalto. E de dia, tudo bem. Agora de noite tem gente que vai para a escola, vem da escola. E esse problema já faz um mês. E nada de ninguém resolver isso. Já faz tempo mesmo. E continua do mesmo jeito aqui. No bairro Ramis Afonso. Do lado do Parque dos Arcos. Nesse loteamento que tem aqui. No final da Rua 12. É um problema que realmente gera muita insegurança, né, Clécia? A gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru. Eles disseram que uma equipe vai ser enviada à Rua Mangulo, no loteamento Hamilton Afonso. Feito isso, é dado um prazo de 24 horas para a troca dessa lâmpada, que ela falou aí no vídeo que está queimada. A Secretaria disse ainda que é importante lembrar que toda solicitação de iluminação pode ser feita através do contato 0800 666-0080. Repetindo para você, 0800 666 0080 ou então através do aplicativo Luz de Caruaru. E a gente tem espaço aberto aqui para receber o seu vídeo. Participe do nosso Momento WhatsApp. Grave aí seu problema na sua rua, no seu bairro, manda para a gente. 99198-8212. A gente mostra o problema aqui e vai atrás de uma solução. Hora de conferir os destaques do G1 Caruaru e região, nosso portal de notícias. Fábio Gomes está chegando ao vivo, direto da redação, com informações sobre o funcionamento do comércio de Caruaru no próximo sábado, feriado da Proclamação da República. Fábio, boa tarde para você. Oi, Eliakim, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente nesse AB1 de quinta-feira. A gente tem sim informações sobre o comércio, sobre o funcionamento dos bancos, sobre o funcionamento das feiras livres de bairros aqui em Caruaru no próximo feriadão que vai ser comemorado no dia 15 de novembro, o feriado da Proclamação da República. O nosso Abre e Fecha, essa matéria que a gente traz aqui no G1, fala sobre esses pontos que eu citei agora há pouco. O comércio de rua, por exemplo, poderá funcionar normalmente de acordo com o Sindiloja. As feiras livres de bairros e a Feira de Frutas e Verduras do Parque 18 de Maio também acontecerão normalmente no sábado. A agência dos bancários, né? As agências bancárias não irão abrir, de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e orienta também os clientes que, em caso de necessidade, com relação aos serviços bancários, os clientes utilizem os canais digitais, como sites e aplicativos dos bancos, e para a realização de transferências e pagamento também de contas. Os Correios também informaram que não irão funcionar, e aí para conferir essa lista completa com outros horários de outros repartimentos públicos, outros órgãos privados, é só acessar essa reportagem completa que está aqui no G1. Ele é aqui. Todo mundo ficar ligado, ficar atento para saber o que é que vai abrir, o que é que vai estar fechado aí nesse próximo sábado, feriado nacional da Proclamação da República. Outro assunto que você traz no G1 também, Fábio, é de oportunidades gratuitas, vários cursos, tanto em Caruaru como em Garanhuns, né? Exatamente, Eliakim. A gente tem oportunidades também de cursos gratuitos sendo realizados aqui no Agreste Pernambucano, tem oportunidade aqui em Caruaru, tem oportunidade também em Garanhuns, e essas oportunidades elas são ofertadas tanto pelo Senai
como também pelo SENAC. Aqui em Caruaru, por exemplo, o Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial abriu 55 vagas para cursos técnicos gratuitos, né? Os cursos técnicos são para a área de logística, com 30 vagas. A duração desse curso é de 2 anos e as aulas começam a partir do dia 1º de dezembro, e também tem 25 vagas disponíveis para o curso técnico em vestuário. A duração também de 2 anos e as aulas começam a partir do dia 26 de janeiro de 2026, do ano que vem. As inscrições para esses cursos podem ser feitas de forma online através do site. Já em Garanhuns, tem 60 vagas disponíveis para o SENAC. São 3 cursos gratuitos voltados aí para capacitação profissional nas áreas de turismo e também de serviços. Os interessados podem se inscrever presencialmente na unidade do SENAC, que fica localizado na rua Maria Ramos, número 22, no bairro Heliópolis. E aí são oportunidades para o curso, por exemplo, de elaboração de roteiros turísticos, com 20 vagas. A duração é dos dias 3 a 16 de dezembro, no horário da noite, das 6 da noite até as 10 horas da noite. Tem também oportunidade para fotografia com smartphone, com 20 vagas também. Duração de 26 de novembro a 2 de dezembro, né, no horário da tarde, começando às 1 da tarde, encerrando às 5 horas da tarde. E tem oportunidade também para o curso de Turismo Acessível, Inclusão e Atendimento Especializado, com também 20 vagas. A duração desse curso é de 26 de novembro a 2 de dezembro, das 6h30 até as 9h30 da noite. Para conferir todos esses detalhes e ler aqui em outras informações que são destaque aqui na nossa região, é só acessar o nosso portal G1 Caruaru e ficar ligado também no nosso canal do WhatsApp, onde a gente lança lá todas as nossas notícias que são destaque aqui no nosso portal. Ele aqui. Olha aí, coisa boa, oportunidade de capacitação, melhor ainda, de graça, né? Não vão pagar nada para poder participar. Mais de 100 vagas oferecidas nesses cursos aí, tanto em Caruaru como em Garanhuns. Fábio, obrigado pela participação na B1 de hoje. Obrigado, Eliakim. Boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Para todos nós. Até amanhã. Valeu. Agora, meio-dia, 23 minutos. A seguir no AB1, a gente fala da importância da ultrassom no pré-natal das grávidas. Esse exame é essencial para acompanhar a gestação. Fica com a gente que o AB1 volta já. A B1 voltou, meio-dia, 26 minutos. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Olha só, cidade de Cupira, no Agreste, temperatura variando hoje entre 19 e 28 graus. Lá para Mata Sul, em Palmares, a mínima prevista para essa quinta-feira é de 20 graus e a máxima de 28 graus. No sertão do estado, Tacaratu, temperatura mínima de 21 e máxima de 33 graus, um pouquinho mais quente lá na cidade de Tacaratu, no sertão, em relação às outras cidades, Palmares e Cupira, que a gente destacou nessa previsão do tempo. Bora agora falar de economia, falar sobre juros abusivos, taxas cobradas excessivamente altas em contratos de crédito que distanciam muito da média de mercado. Para quem já sofreu com isso, o que é que pode ser feito? É sobre esse assunto que a gente conversa agora ao vivo com o repórter Gessé Acioli. Oi, Gessé, boa tarde para você. Oi, Eliakim, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, pagar a mais nunca é bom. E aí, quando a gente fala de juros abusivos, né, a prática da cobrança desses juros acima da média é que dá aquela dor de cabeça, principalmente para quem precisou fazer algum tipo de negociação. Eu estou aqui com um economista, né, que vai nos ajudar a entender melhor sobre essa situação. Wagner Brito vai nos ajudar a destrinchar esse segredo sobre os juros abusivos, o que é que eu devo fazer e o que eu devo observar. Wagner, uma boa tarde. Boa tarde, Acioli. Acho que o principal ponto quando a gente observa, quando a gente parte para um processo de renegociação da nossa dívida, é muito a gente sair do fluxo habitual dentro da negociação, onde a gente parte inicialmente para um cartão de crédito que tem uma taxa de juros ali por volta de 20%. A gente precisa sair desse processo e cair para um outro tipo de empréstimo que é muito mais, com uma taxa muito menor, como a gente tem como o processo do consignado, que tem em torno de 1,8% também. Ou seja, a gente observa como a gente faz esse processo de renegociação. Quando a gente também trabalha com aquela questão de eu estou com uma dívida ali, foi cobrado juros abusivos, existe alguma forma que eu possa tratar diretamente com o meu banco para entender por que foi cobrado, de que forma eu devo agir, para evitar estar pagando tanto? Primeiro ponto é você procurar o seu gerente, conversar com ele e fazer esse processo de renegociação. Se você tem um cartão de crédito, se você está fazendo um processo de
de compra de um apartamento. Você quer trocar esse tipo de processo, porque você procura o seu banco e muito mais do que isso, você observa também as taxas de juros presentes dentro desse contrato também, seja o custo efetivo total desse contrato ou até mesmo o processo de quanto de juros que eu estou pagando dentro desse contrato também. Hoje a gente tem dentro do nosso Brasil em torno de 58% de juros ao ano. Se eu percebo que essa taxa está muito superior a isso, é uma prática de juros abusivo. Caso o seu gerente não observe esse ponto, não queira renegociar, você pode entrar sim dentro de um processo junto com a justiça, com a defesa do consumidor, com toda certeza, para você fazer esse processo de renegociação ou até mesmo dentro do seu próprio gerente para trocar por outros ativos, outros processos de financiamento dentro do próprio banco também. Wagner, muito obrigado pelas explicações nesse assunto, que é tão importante a gente saber aonde a gente está pisando, né, Eliakim? Principalmente quando a gente trata sobre assuntos de juros. Gessé Acioli para o AB1. Meio-dia, 30 minutos, o AB Saúde está chegando agora para a gente falar sobre diabetes, uma doença crônica causada pela produção insuficiente de insulina. Então vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira com o Joel Almeida, que já está chegando ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Joel. Oi, Eliakim, boa tarde para você, uma ótima tarde também para você que está conosco aqui no nosso AB1, dentro do AB Saúde. O consultório hoje está aqui dentro do consultório do Dr. Rivaldo Carvalho, que está conosco. Doutor Rivaldo, boa tarde para o senhor. É importante a gente falar sobre diabetes, né? Uma doença muito comum no Brasil inteiro, são 17 milhões de brasileiros, mas nem todo mundo sabe dessa doença, né? Pois é, boa tarde a todos. O diabetes é uma doença, um problema de saúde pública importante, né? Porque você vê que hoje quase 10% da população adulta padece de diabetes. E o pior ainda é que 1/3 desses pacientes que padecem de diabetes não sabem que tem diabetes. Então, como não sabem, não tratam. E aí você vai ter as complicações crônicas do diabetes decorrente da falta de tratamento. Pois é, inclusive é importante esse diagnóstico. A gente preparou uma reportagem contando como foi que duas pessoas que a gente entrevistou, descobriram uma diabetes e como é que elas convivem com essa doença. Veja. Dona Ana descobriu que tinha diabetes ainda jovem, com 45 anos. Sem sintomas, em um exame de rotina, percebeu que a glicose chegou a passar dos 200. Tive sintomas nenhum. Eu tinha 45 anos e toda a família minha fica diabética depois de certa idade. Aí procurei logo o médico, medicou, mas tomei um tempo o medicamento, regulou. Foi aí, então, que os cuidados com a saúde se tornaram ainda mais delicados. Eu sei o que devo comer, mas nem tudo a gente pode. E evito o máximo o pior, né? Doce, bolo, pão. No caso dela, as medicações passadas pelo médico servem para que o corpo não resista à insulina que ela precisa tomar todos os dias. E o outro, para que o pâncreas produza insulina por conta própria. Seu Valdez também descobriu a diabetes com 50 anos. Segundo ele, foi o descuido da alimentação que desencadeou tudo. E agora os cuidados são obrigatórios, tanto na alimentação quanto na medicação todos os dias. É bem aquela questão da infância, você com insônia, geralmente você fica um pouco desmotivado. Aí foi quando a gente começou a ver isso aí, exames, através de exame, descobriu que a glicose estava um tanto quanto alta. Muda muita coisa, a rotina muda totalmente, até porque os cuidados se elevam, né? E a gente tem que ter aquele mínimo cuidado com a alimentação, com a medicação, até para caminhar, para andar, tudo. Então você tem que ter um certo cuidado. Porque o diabético, se você não tiver o cuidado na alimentação e com a medicação, você pode desfalecer. E aí o senhor hoje se cuida? Qual é a sua rotina hoje? A minha rotina é aquela história de alimentação, né? Procurar sempre se alimentar. No café da manhã, 2 horas em seguida comer alguma coisa.
o almoço, sempre tendo cuidado com o que está se alimentando e a medicação diária, né? Essa é importantíssima. Pronto, doutor. Na reportagem que a gente acabou de mostrar, a gente mostrou a história da dona Ana, do seu Valdez, que descobriram a diabetes com quase 50 anos de idade, né? Eles disseram na reportagem que foi depois de alguns leves sintomas, a glicose é que subiu. Muita gente convive com a doença e nem sabe, né? Exatamente. A doença, numa parte dela, ela é assintomática. Normalmente você tem um tempo de diagnóstico do diabetes, desde o início da doença até o seu diagnóstico de 5 anos. Então, nesse momento, não se sente nada. Quando você vai sentir alguma coisa decorrente do diabetes, é porque você está com um diabetes muito alto, glicemia acima de 300, e aí você vai ter muita sede, vai ter perda de peso, muita fome, fraqueza no corpo. Então, esses são os sintomas de quando já está no estágio mais avançado da doença. Mas no início, normalmente, é assintomático. Doutor, para complementar, a gente tem aqui a participação dos nossos telespectadores. A Maria Lúcia, do Indianópolis, aqui de Caruaru, diz assim: quais são os sintomas de diabetes? Bom, o sintoma de diabetes, como eu disse antes, vai depender do estágio da doença. Se você está no estágio inicial, com glicemias que estão ali em torno de 180, 200, você não vai sentir nada. E quando vem sentir, é porque já está com um estágio mais avançado. Mas no começo é uma doença silenciosa, assintomática. Quais são esses sintomas, assim, quando já está lá mais de 300? Como o senhor Pois falou? muita sede, muita fome, perda de peso, urinando bastante. Então, esses são basicamente os sintomas do diabetes quando já apresenta esses. Doutor, Everton Silva, de Caruaru, também pergunta: existe diferença nos exames de glicose e glicemia? Não, na verdade, são sinônimos, né? Glicose é a substância e glicemia é essa substância no sangue, dosada no sangue. Então, é basicamente a mesma coisa. José Francisco, do Centenário, aqui de Caruaru, pergunta: como é feito o diagnóstico de diabetes? Bom, o diagnóstico de diabetes ele é feito com a medição da glicose, que pode ser na veia ou na ponta de dedo, e você aferindo essa glicose e ela dando acima de 126 em 2 ocasiões em jejum, já é o diabetes. Se você faz uma glicemia aleatória e ela está acima de 200 com sintomas de diabetes, também já é diagnóstico. Ou se você faz o teste oral de tolerância à glicose, onde toma aquele negócio doce, se der acima de 200, também é considerado diabetes. Então, são vários exames que você faz para dar o diagnóstico. Alice Freitas, do bairro Riachão, aqui de Caruaru, pergunta assim: a partir de quanto a glicose é considerada alta para diagnóstico de diabetes? Eu acabo de dizer, né? Bom, a glicose é normal em jejum até 99. De 99 até 126 é considerado pré-diabetes. E de 126 para cima já é considerado diabetes. Cláudio Soares, de Garanhuns, pergunta assim: diabetes tem cura? Essa é uma boa pergunta. O diabetes não tem cura, mas o diabetes ele pode ser revertido durante um tempo. Isso vai depender basicamente do tempo de doença, vai depender do peso que o indivíduo tenha. Se você pega, por exemplo, um paciente que está com a glicemia de 180, que não é tão alta, está virgem de medicamentos, e é obeso, e você faz esse paciente perder 20% do seu peso, a chance dele reverter é alta. Doutor, agora queria lhe perguntar uma coisa. Muita gente tem dúvida entre diabetes tipo 1 e tipo 2. Qual a diferença das duas? Bom, o diabetes tipo 1 é um diabetes, mais que tudo, do jovem e do adolescente, né, e da criança também. Então, ela se dá porque o pâncreas para de produzir insulina e aí abre-se o quadro de diabetes. Enquanto o diabetes tipo 2, que aparece mais no adulto, ele é um diabetes que é mais de pessoas que estão acima do peso, que tem um histórico familiar de diabetes e que vai ter uma resistência à insulina, mas que pode ter a produção de insulina preservada e às vezes até mais alta do que o normal.
Entendi, doutor. Muito obrigado por tirar essas dúvidas no seu consultório, que foi aberto aí para muita gente de várias cidades aqui de Pernambuco. Sem dúvidas, o pessoal deve ter aprendido bastante sobre diabetes, ter percebido que precisa mudar, né, os hábitos saudáveis, a alimentação, ter um acompanhamento também com o médico. Muito obrigado pelas suas informações. Mas o AB Saúde não terminou. Ainda a gente vai falar sobre outro assunto. Você aí de casa deve conhecer uma grávida, alguém que engravidou recentemente, alguém que quer engravidar. A gente preparou uma reportagem mostrando a importância do pré-natal na vida desse bebê, dessa mãe, dessa família inteira e, sobretudo, da ultrassonografia. Um exame muito antigo, mas que vem se modernizando ano após ano e é de extrema importância para descobrir algumas doenças, algumas anomalias dentro da barriga da mãe já, né? E alguns tratamentos eficazes que podem ser feitos até na gravidez. Veja. Bom dia, meu favor. Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? E aí? Tá tudo certinho? É na vizinha. Tudo bem, graças a Deus, pai. Bom dia. Bom, seja bem-vindo. Vamos lá para mais uma consulta. Pode até parecer estranho, mas Tamires e Rafael fazem o pré-natal juntos. E não é para dar só aquele apoio moral e saber do filho. Tanto ela quanto ele fazem exames e consultas durante os 9 meses de gestação. Uma maneira de assegurar o crescimento do bebê e a saúde do casal. Existe essa diferença, né? Porque eu acho que quando a gente descobre, é um misto de sensações, tanto para mim quanto para o pai, né? E aí ele está ciente, está de acordo com tudo, eu acho que isso influencia bastante. A gente tem apoio tanto do profissional que nos atende no pré-natal, quanto da rede toda, né? Daquela equipe multiprofissional, e aí fica tudo mais fácil. A gente consegue realmente atender todas as nossas necessidades. Tanto para tu quanto para ele, né? Para os dois, isso mesmo, porque assim, as vacinas podem ser feitas para ele também, o acompanhamento com o nutricionista também, tudo inclui o pai também nesse período de pré-natal. Eu faço questão de participar e de acompanhar todas as consultas dela. Acho de extrema importância porque é um período de novidade, é um período novo, um período de ansiedade. Mas aí quando você encontra uma rede de apoio e profissionais capacitados, facilita bastante e deixa mais tranquilo e facilita o processo, né? Acredito que se eu estiver bem, eu vou ter possibilidade de proporcionar uma qualidade de vida boa para minha filha que está prestes a nascer. Eles fazem parte do programa Pré-Natal do Parceiro, uma iniciativa que vem mudando a realidade do acompanhamento das famílias que esperam um bebê em Caruaru. Né, ele pode acompanhar essa mulher na primeira consulta de pré-natal, né? Muitas mulheres elas não sabem que existe e aí ele é convidado a vir também fazer o pré-natal, né? Então, na consulta subsequente a esse pré-natal com a mulher, ele pode vir junto com ela, ele vai vir junto com ela e ele também vai receber uma consulta. E nas consultas subsequentes, mensalmente que acontece do pré-natal, esse parceiro ele pode fazer parte, ele deve, na verdade, fazer parte dessa consulta, porque acaba que estão gestando os dois juntos, né? Para poder ele também compreender esse processo de gestação que a mulher está passando. Aqui nesta clínica são atendidas 900 gestantes por mês. Por dia são realizadas 30 ultrassonografias em grávidas. Michele é mãe de primeira viagem. Espera o João, um primogênito que veio de surpresa e já é tão amado. Esse amor se traduz num cuidado especial. É nas ultrassons que ela consegue ficar tranquila. A cada uma ela se depara com uma nova emoção. A primeira vez é inacreditável, porque primeiro você sempre fica naquela dúvida de será que eu estou realmente grávida? Quando você escuta o coraçãozinho, você tem a certeza que está gerando uma vida. E é uma sensação, tipo, eu acho que não tem palavras no dicionário brasileiro que consiga descrever essa emoção. E as outras vezes você fica cada dia mais preocupada. Ser mãe é uma constante preocupação de saber se está bem, como é que tá. E em relação ao bebê, principalmente. Todas as vezes que eu escuto coraçãozinho no pré-natal, principalmente na ultrassom, a gente respira assim. Quando alguém pergunta, teu bebê tá bem, na minha cabeça só vem aquele meme. Eu só sei se tá bem uma vez por mês quando eu faço ultrassom, que é quando a gente consegue realmente ver direitinho como é que ele tá. Este médico explica que a ultrassom é uma aliada para garantir a saúde do feto e deve ser realizada em conformidade com o período indicado pelo médico.
Bom, ela vai ajudar o obstetra a conduzir aquele pré-natal de forma mais eficaz, gerando um bem-estar para o feto e para a mãe, evitando que algumas doenças atrapalhem a saúde dos dois. Assim que descobre a gravidez, através de exame laboratorial ou atraso menstrual, é importante fazer o primeiro para confirmar aquela gestação. Esse primeiro sempre é importante, ela vai ouvir o coraçãozinho, a gente vai confirmar que isso é um feto, né? Pode ser 2, a gente vai dizer que está tudo bem, que está dentro do útero e vai ajudar o médico a planejar os próximos passos, né? Tanto de exame de ultrassom como exame laboratorial. Ele diz que a ultrassom, além de ajudar a diagnosticar doenças, é também uma ajuda para mostrar o salto do crescimento do feto e tem o poder de levar alegria aos pais. Todos os exames a gente acompanha crescimento, todo exame a gente vê batimento, né? Isso gera uma melhora na ansiedade, uma calma para a mãe, né? Ela vê aquele coração batendo, ela vê que está desenvolvendo bem, a gente dá essa boa notícia para ela quando termina aqueles exames, olha, está tudo bem, o crescimento, a posição, e claro, quando é possível a gente faz o 4D, mostra aquele rostinho, e tem sempre aquela brincadeira, né? Parece mais com o pai, parece mais com a mãe. Mas assim, o exame é essencial não só da parte médica, que é o mais importante, mas assim, da parte emocional, porque a gestante tem que ter essa saúde emocional também para aquela gestação ocorrer mais tranquila, né? Porque ali dentro está o que tem de mais precioso para ela, né? Que é o feto que ela está gerando. Esse barulhinho aí é emocionante, viu? A B1 vai para mais um intervalo, a seguir tem a B Esporte e você vai ver que o tradicional Tigre, time de futsal de Garanhuns, que está longe das quadras há 10 anos, pode voltar às competições. Já já a gente fala sobre isso. 12h e 45 minutos, o AB1 volta já. O AB1 está de volta e agora com o AB Esporte para falar de um time de futsal que completou 10 anos longe das competições, mas já planeja um retorno. Não é isso, Matheus Antunes? Boa tarde. Oi, Kika, boa tarde para você, meu amigo, e uma excelente tarde para todo mundo ligadinho no nosso AB1. Pois é, ele aqui, vocês vão lembrar aí do Tigre Futsal lá de Garanhuns? O clube já levantou muitas taças, ocupando protagonismo no cenário nordestino, mas infelizmente, desde 2015 não disputam mais competições oficiais. Hoje, ex-diretores e apoiadores buscam reerguer o Tigre para voltar a ser destaque. E na semana do aniversário do clube, que é dia 15 de novembro, nós preparamos uma reportagem sobre essa equipe e você confere agora. Um time que lotava ginásios, representava uma cidade. Era destaque em jornais nacionais. O estreante Tigre de Pernambuco assustou abrindo o placar bem no comecinho da partida. A população de Garanhuns podia conferir de perto confrontos inesquecíveis. Por exemplo, contra Carlos Barbosa e outras equipes que vinham enfrentar um dos maiores campeões de futsal do Nordeste. Essa equipe era o Tigre. O Tigre Futsal Garanhuns foi fundado em 91. De lá para cá só deu alegria. A Garanhuns, a região, Pernambuco, Nordeste, com seus títulos que conseguiu até hoje, como pentacampeonato pernambucano, 2 vezes vice-brasileiro, campeão do Nordeste, e eu me sinto muito feliz. Vocês da Asa Branca fazem essa entrevista com a gente, é na semana do aniversário do Tigre, que a gente completa 34 anos, e vai ser muito importante. Quem é natural de Garanhuns não consegue esquecer dos grandes duelos de 2-1 para o Tigres contra o Corinthians. O chute pro gol! Gol do Tigre! 7-0 para a Fera contra o Santa Cruz na final do Pernambucano e com casa lotada. E o clássico do interior, hein? Tigres contra Central. Sempre rendia grandes partidas. Um tempo de ouro do futsal pernambucano. E aqueles tempos ainda vivem na memória de quem faz parte da história do clube. César é considerado o jogador mais experiente do time e, por isso, promete repassar aos companheiros tudo o que tem aprendido nas quadras e também no campo, já que jogou pelo 7 de setembro de Garanhuns. Em 95 eu iniciei como atleta do Tigre e fui até o fim da minha carreira como atleta de futsal em 2008, né, aos 34 anos. Então foram 14 temporadas seguidas vestindo a camisa do Tigre, onde diversas vezes fui um dos artilheiros do campeonato pernambucano, não é?
Jogando pelo Tigre, eu fui convocado pela seleção de Pernambuco e fizemos um amistoso contra a seleção brasileira, onde na época jogavam Manuel Tobias, Falcão. Então o Tigre faz parte da minha vida, né? É um clube que a gente tem no coração e que a gente deseja que o Tigre possa voltar a ser forte, né? A disputar os campeonatos pernambucanos, disputar campeonato brasileiro como em outros momentos, né? O Tigre rugia alto e Pernambuco todo ouvia, até que ele silenciou em 2015. As quadras esvaziaram e o time ficou apenas na lembrança. Mas hoje, 10 anos depois, talvez possamos voltar a acreditar no ressurgimento do clube. Existe desejo para que o time volte a disputar ligas oficiais. Ex-presidentes e apoiadores tocam planejamento para reviver a equipe que atualmente funciona como um projeto social que atende criança em situação de vulnerabilidade. Toda a região acompanhava na quadra do Sesc. Essa torcida pede todo dia para a gente voltar. Se a gente é penta, a gente pode ser no futuro hexa, a gente pode voltar para a Federação Pernambucana, jogando o Campeonato Nordeste, jogando o Brasileiro. E é uma coisa que eu sempre digo, que o esporte anda junto com o social. Saímos então do passado vitorioso ao presente transformador. A equipe de Garanhuns mostra que o esporte é comunidade, lembrança e sentimento. E acende a esperança de vermos a fera de camisa preta e amarela voltar a rugir. Que massa, quem é de Garanhuns realmente sabe e torce para que volte às quadras essa equipe que trouxe tantas glórias para nós garanhuenses, né? E também lembrando só, esse César Brasil, jogador, já tem muita dor de cabeça contra ele jogando quando era do 15, goleiro de futsal. Muito bom o tempo, me deu uma nostalgia, boa retada agora. E olha, coladinho com o AB1, a gente tem o Globo Esporte. E quem vai trazer os destaques do programa de hoje é nosso querido amigo Tiago Medeiros. Minha joia, traz todas as informações que vão ter hoje destacadas no Globo Esporte. Oi, minhas joias, tudo bem? Saudade de vocês. Daqui a pouco tem o nosso Globo Esporte chegando. Hoje a gente vai trazer uma matéria massa com o Rô Kennedy, goleiro, que foi um dos destaques do Santa Cruz na temporada, importantíssimo no acesso tricolor. Falou sobre os planos dele para o próximo ano, né? Essa temporada que promete ser ainda mais difícil para o Santa. E a gente teve essa conversa com ele na quebrada de Rô Kennedy, no lugar onde ele mora, onde ele conhece todo mundo, onde agora está famosinho, né? Onde pisa todo mundo sabe quem é ele, mas não foi sempre assim. Vamos falar também do esporte, que tem esse jogo contra o Flamengo no próximo sábado, o jogo do sofrimento, né? Jogo que pode selar o rebaixamento do esporte para a Série B do ano que vem, esse rebaixamento que aparentemente tem data marcada para acontecer no próximo sábado. E a gente vai estar aqui relembrando as outras vezes em que o esporte e o Flamengo se enfrentaram na Arena de Pernambuco. Coladinho nas notícias aí da tua região, eu chego com o nosso Globo Esporte. Aquela moralzinha, por favor. Valeu, Tiagão. Olha, hoje eu vou ficando por aqui, mas deixa eu fazer um pedido para vocês aí do outro lado da telinha. Acessa lá o nosso GE Caruaru Região para conferir todas as informações do universo esportivo aqui pertinho da gente. Dá aquela moralzinha e até amanhã, Quinca. Valeu, Matheus. Um abraço para você. Obrigado pela participação hoje. Até amanhã. A gente volta a conversar agora com o repórter Gessé Ascioli, agora para falar sobre renegociação de empréstimos. Será que vale a pena renegociar essa dívida? Explica para a gente, Gessé. Pois é, Eliakim, a gente estava falando há pouco sobre a taxação de juros, né? E agora a gente vai saber com a questão da renegociação de empréstimos. O Wagner Brito, economista, está comigo aqui novamente. E, Wagner, a gente estava falando sobre juros e agora a gente fala sobre essa renegociação de empréstimos, que também tem a ver com juros, porque naturalmente a gente precisa observar para não ficar mais caro uma renegociação que pode tornar o empréstimo ainda pior na situação de quem está em atraso. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Ascioli. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa observar é o valor da parcela daquele empréstimo em relação ao nosso salário. Se hoje eu tenho um empréstimo que supera 35% do meu salário, já estou entrando em um cenário de risco muito forte. Outro ponto importante também é que a gente normalmente contrata empréstimos de maneira muito precipitada, muito rápida, através de aplicativos e de bancos digitais também, que fazem com que o nosso processo de
aumento desse valor, do custo efetivo total desse empréstimo seja muito mais alto. Então, a principal dica que eu dou nesse momento é a gente focar inicialmente em substituir um empréstimo caro com uma taxa de juros cara e renegociar com outro banco através de um processo de empréstimo consignado que tem taxas de juros menores. Outro processo também dentro de um cartão de crédito, onde eu consigo gastar muito, de maneira muito precipitada também. Em vez de eu pagar todo aquele valor e ficar no rotativo com juros compostos, não. Eu entro em contato com o meu banco, pego um empréstimo com taxa de juros de 8%, de 1,5%, a depender qual o produto bancário que eu vou executar dentro daquele momento. Dentro dessa modalidade que a gente consegue, através de uma conta que a gente já tem em outro banco, de repente pegar um empréstimo com uma segunda instituição e fazer a renegociação, né, tendo em vista que os juros são mais baixos, é vantajoso? Com toda certeza. Hoje o Banco Central oferece para a gente um sistema chamado Open Banking, que nada mais é do que a gente conseguir fazer comparativos de empréstimo, comparativo de produtos bancários, onde eu consigo observar quanto que é o meu custo efetivo total, a minha taxa de juros aplicada dentro daquele processo, e eu pego um ponto D. Se eu tenho um banco que me oferece uma taxa de juros de 80%, que é muito superior aos 45% anual dentro do Banco Central, eu consigo ter outro banco onde eu consigo pegar esse mesmo empréstimo por 30, por 20 e dependendo, através do meu próprio salário, fazer um processo consignado onde a taxa de juros é muito inferior. Muito obrigado, Wagner Brito, pelas explicações. É isso, a gente ficar atento, né, sobre taxa de juros, sobre a questão de renegociação, porque o que a gente não quer é pagar mais caro. Eliakim. É verdade, Jessé. Obrigado pela participação no AB1 de hoje com esses assuntos econômicos. Até amanhã. Olha só, seguem abertas as inscrições para o projeto Reformando Sonhos, que vai reformar um cômodo de 3 residências em Caruaru. Para saber mais sobre as inscrições, a gente conversou com a Rebeca Oliva, que é assistente de comunicação aqui do Grupo Asa Branca, e explicou sobre como se inscrever. O Reformando Sonhos é um projeto do Grupo Asa Branca que está na sua 2ª edição. E o projeto ele consiste em reformarmos casas, nos sonhos, o cantinho da casa de cada pessoa. Então, na edição, são 3 cômodos de 3 famílias. É um quarto, uma sala e um banheiro. E é muito fácil se inscrever. São de 2 maneiras. Ou você vai nos nossos parceiros, que são lojas, que é a D Magazine Atacadão e o Casa Nova Construção, que lá tem urnas, muito fácil de encontrar. E é só você levar uma cartinha com algumas fotos dos seus cômodos e colocar lá nessas urnas. Ou pelo site reformandosonhos.com, que é muito fácil. Lá tem todas as instruções, é só clicar, preencher o formulário, enviar um videozinho ou foto do seu cômodo e está inscrito. No site é simples, é só colocar reformandosonhos.com e aí você vai ser redirecionado para o G1 Caruaru e região e lá já tem escrito, faça sua inscrição. É só clicar, depois você vai ser redirecionado para um formulário onde você vai colocar seus dados, o nome, o telefone, qual o cômodo a ser reformado. Depois, só adicionar ou anexar uma foto ou um vídeo do seu cômodo e depois você já está inscrito. As inscrições vão até o domingo, dia 16/11. Meio-dia e 59 minutos, o AB1 dessa quinta-feira está terminando agora. A gente agradece sua audiência e sua companhia. Amanhã estamos de volta às 11h45. Ótima tarde para todo mundo.